Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Marcos não, Mateus. Mateus capítulo 5. Vamos ler Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Melhor, vamos ler do verso 3 até o 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Diz assim: Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, nós Te louvamos, Te engrandecemos, nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Venha, Pai, nos ajudar a prestar atenção nessa mensagem, a entender essa mensagem, a aplicar essa mensagem nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo quebre os nossos corações, molde os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, Pai, para que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, alimentados de Ti, certos de que o Senhor nos ouviu, o Senhor nos instruiu, o Senhor falou conosco, Pai. Ajuda-nos. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso tema de hoje é Viva a Verdadeira Felicidade. No ano de 14 depois de Cristo, um pouco antes de Jesus iniciar o seu ministério, morreu um imperador romano chamado César Augusto. E um pouco antes dele morrer, ele havia criado um decreto, e nesse decreto ele ordenava que um documento de bronze fosse distribuído por todo o Império Romano, e esse era um documento chamado Os Feitos Divinos de Augusto. Nesse documento, o imperador lista o que para ele era os feitos da sua vida, os motivos pelos quais a vida dele era melhor do que a de todos os outros, os motivos do porquê ele foi um homem feliz. Ele disse que conquistou nações, que acumulou toneladas de riqueza e tesouros em Roma, que esmagou os seus inimigos com a sua espada sem piedade e que ele trouxe a paz, chamada paz romana, através da espada também. Para qualquer pessoa daquela época, e digo até para as pessoas de hoje, feliz, ou seja, bem-aventurado, é aquele que tem poder, é aquele que domina, é aquele que conquista, é aquele que se enriquece e que não tem tristezas na vida. Mas algumas décadas depois desse acontecimento, da morte desse César Augusto, Jesus, após ser tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, uma tentação que o povo fracassou na sua viagem até a Terra Prometida, e Jesus venceu. Jesus sobe ao monte, como que sendo o perfeito Moisés, para ensinar ao povo qual é a verdadeira felicidade, qual é a regra do seu reino, como o povo de Deus, o novo Israel do Senhor, deveria viver, já que no Sinai o povo desobedeceu enquanto Moisés recebia a lei. Agora o próprio Cristo, o próprio Deus, apareceu no monte para dizer ao povo: é assim que vocês devem viver se vocês quiserem ser felizes. Jesus quer então nos ensinar hoje como viver uma vida realmente feliz. E para que a gente viva uma vida verdadeiramente feliz, primeiro a gente precisa ser pobre de espírito. Então reconheça que você é pobre de espírito. Parece uma afirmação um pouco estranha, né? Como assim pobre de espírito? Por que eu tenho que ser pobre? Por que eu sou feliz se eu for pobre de espírito? Eu vejo as escrituras o tempo todo dizendo que eu devo ser rico, cheio.
do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Por que que Jesus está dizendo que eu sou feliz se eu for pobre de espírito? Existem duas palavras que expressam pobreza no Novo Testamento. Uma delas é o pobre que é pobre, mas que através do seu trabalho mantém o seu sustento. Ele não tem muito, ele não tem luxos, ele é pobre, mas ele tem o que comer. Ele tem o seu lar, ele tem a sua casa e vive com pouco, mas ele vive. Por outro lado, tem a palavra que Jesus usa aqui, e é traduzida como pobre, que é o pobre, o mendigo, aquele necessitado, aquele que não tem nada para viver. Aquele que depende única e exclusivamente da misericórdia dos outros para receber o dinheiro do pão de cada dia. É desse pobre que Jesus está dizendo, o que torna o pobre ainda mais difícil de entender. Se é o pobre de mendigo que Jesus está falando, como assim eu vou ser feliz se eu for um mendigo espiritual? Se eu tiver tão pouco assim ou nada do Espírito, ou no Espírito. Jesus está dizendo que feliz é aquele que reconhece que é pobre de espírito, que é miserável de espírito. Porque reconhecer a pobreza e a miséria total em sua própria condição natural, ela é o primeiro passo para uma vida feliz. Porque nós temos a tendência de quanto mais nós temos, quanto mais nós possuímos, quanto mais nós conquistamos, quanto mais nós vivemos, mais nós nos iludimos de que agora somos felizes. Tem gente que acha que para você ser feliz você tem que casar. Porque se você não casar, você vai ser infeliz, ou sua vida não vai estar completa. Como se você dependesse de algo além de Cristo para ter a vida completa. Tem gente que acha que você precisa ter um emprego dos sonhos, uma faculdade. Tem gente que acha que você precisa ter muitos amigos, que você precisa ter filhos. E Jesus está dizendo, não, bens materiais, eles só servem para iludir ou gerar uma falsa sensação de felicidade. Eles alegram sim, eles são bênção de Deus sim, mas eles não são um motivo de quem realmente é feliz ser feliz. Reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado, a nossa carência de Deus, o fato de que em nós mesmos nós não somos cheios do Espírito, mas nós somos pobres do Espírito, é o primeiro passo para a gente parar de olhar para nós mesmos, tentar achar a felicidade em nós, no nosso interior, e olharmos para Cristo, que é o doador do Espírito, que é quem envia junto com o Pai o Espírito. Quando nós olhamos para Cristo, então nós percebemos que é Ele quem nos faz cheios do Espírito, e não nós. Você só pode ser cheio do Espírito se você reconhecer primeiro que você é pobre, que você depende de Deus, que você precisa ser cheio. E é aí, quando você percebe que não tem nada, que Deus oferece o reino dos céus. Por quê? Felizes são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque eles não conquistaram o reino dos céus pela sua força de espírito, mas porque eles receberam o reino dos céus das mãos de Cristo. Por isso, não exija nada de Deus. Não ache que você tem créditos com Deus. Pelo contrário, se disponha a confiar na graça de Deus, a esperar na misericórdia de Deus, e não se canse de pedir que o Espírito Santo te encha, que Deus derrame o Espírito Santo de Deus sobre você, para que você tenha uma vida transformada, para que você seja feliz de fato. Nós só merecíamos juízos, condenação, nós só merecíamos a ira de Deus, e Deus derrama sobre nós, pobres de espírito, plenitude da graça e do seu Espírito, quando nós nos arrependemos e buscamos a Cristo nosso Senhor. Por isso, cuidado com o ar de superioridade ao ver algum pecador, ao ver algum cristão em pecado, ou até mesmo ao ver alguém que não é cristão. Não tente achar que você é melhor do que aquela pessoa. Se há algo de bom em nós, é Cristo. E se há algo superior em nós, é Cristo e não nós. Se nós somos diferentes, é por Cristo e não por nós. Por último, nessa primeira parte de aplicação, venha ao culto, sempre, não com a expectativa apenas de receber. É fato que Deus nos dá no culto. Ele nos alimenta no culto. Ele nos renova no culto. Ele nos restaura no culto. Mas não venha com a expectativa apenas de receber. Venha no culto na expectativa de oferecer a Deus o seu melhor. A sua voz, o seu tempo, o seu amor, a sua atenção, tudo aquilo que você tem. Que coisa mais preciosa que nós temos que não o nosso tempo? Perceba
a sua pobreza de espírito e você terá dado o primeiro passo para ser verdadeiramente feliz. Mas para que nós possamos ser felizes de verdade, chore pelos seus pecados. Aquele que reconhece a sua miséria, Jesus diz a esse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando nós percebemos o nosso pecado, a nossa falta de capacidade, a nossa pobreza, nós então nos entristecemos. Isso deveria quebrar o nosso coração. Deveria fazer com que a gente se ajoelhasse diante de Deus, como os antigos faziam, de rosto em terra, e dizer: Deus meu, tem misericórdia de mim, pobre pecador que sou. Como eu posso, como disse o profeta, um homem de lábios impuros, dirigir a palavra ao Senhor, falar da palavra do Senhor? Chore pelo seu pecado. É essa tristeza que ele está dizendo aqui. Feliz é você se você tem essa consciência, se você sabe o que é chorar pelo seu pecado, se você sabe o que é olhar para dentro de si, ver a podridão que há no seu coração. Mesmo que Deus continue te lavando dia após dia, você percebe que ainda tem sujeira ali, e você percebendo isso, você chora. Feliz é você, porque a nossa natureza é incapaz de se comover com a própria miséria, com o crime que o pecado faz em sequestrar o nosso coração. A alma natural, a nossa natureza, ela não se comove com isso, porque ela ama o pecado, ela gosta do pecado, ela gosta de ser pecadora. Mas quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós percebemos a nossa pobreza, então Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, nós somos jogados diante dessa miséria e nós nos derramamos em lágrimas diante de Deus. Nós percebemos que nós somos indignos, que não há nada do que nós façamos, nós não conseguimos ser merecedores de Deus. Nós sequer conseguimos fazer aquilo que nos é a nossa obrigação. Mas a todos os que choram, a todos que percebem esse problema, essa tristeza, Cristo é quem nos consola. Porque Cristo chorou a miséria humana, Ele veio à terra e Ele chorou. Ele chorou quando viu a morte, Ele chorou quando viu Jerusalém perdida nos seus pecados. Cristo chorou, e chorou algumas vezes, por conta da nossa miséria. E Ele não só se compadeceu, mas Ele também prometeu que nos consolará. Foi Ele quem disse: eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. E ali não haverá mais choro, pranto, dor, porque as primeiras coisas terão passado. Felizes os que choram pelos seus pecados, porque o próprio Cristo virá, descerá da sua glória e com as suas mãos enxugará dos olhos dessa pessoa a sua lágrima. Por isso, não diminua os seus pecados. Não trate os seus pecados como meros deslizes, como jeito de ser, criação. Não. Considere a gravidade dos seus pecados. Considere o quanto os seus pecados maltratam a sua alma e o quanto eles tentam te afastar do Senhor e quanto eles ofendem ao Senhor. Chame os seus pecados pelo nome e entregue cada um deles diante de Cristo. Chore por eles, peça perdão e não se divirta com os pecados. Não ria do pecado. Perceba a tristeza que é no coração de Deus ver a humanidade se perdendo em seus pecados. Perceba como deve ser a tristeza de Cristo ao ter derramado o seu sangue para um povo que muitas vezes faz pouco caso de viver uma vida simples que Ele pede. Jesus não pede muito, Ele pede que nós creiamos, que nós o sigamos com sinceridade de coração. Ele pede só sinceridade. Ele sabe que não vamos ser perfeitos. Nem isso nós conseguimos fazer direito. Perceba isso e busque o perdão em Deus. Não fuja da dor do seu pecado. O pecado dói, ele machuca. Ainda mais se você tiver o Espírito Santo em você. Você vai se sentir incomodado. Ele vai doer em você. Porque Deus não deixa os seus filhos pecarem em paz. Perceba essa dor.
Se quebre diante de Deus, ou melhor, deixe Deus te quebrar diante dele e te fazer de novo. Não é assim que nós cantamos em um hino? Quebra-me e molda-me e faz-me de novo, Senhor. Só que o processo de ser quebrado é difícil. Nós precisamos buscar o processo de ser quebrado, buscar o arrependimento. E nós teremos dado então mais um passo para sermos verdadeiramente felizes. Mas se nós quisermos ser felizes de verdade, se você, igreja, quiser ser feliz de verdade, você também precisa ser manso. O que é ser manso? Ele diz, bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque herdarão a terra. Mas o que é ser manso? A lógica é que nesse mundo, assim como para César Augusto, quem domina são os implacáveis, são os fortes, são os dominadores, são aqueles que vão e fazem e passam por cima do que tiverem que passar para conquistar o que eles julgam ser deles. Como diz o ditado, o mundo é dos espertos. Essa é a lógica do mundo. Mas ser manso não é ser passivo, não é ser mole, não é ser omisso. No mundo antigo, essa palavra ela era frequentemente usada para cavalos selvagens que eram domados. E eu pergunto, um cavalo que é domado, ele perde os seus músculos? Ele perde a sua força? Um boi selvagem que aprende a conviver com seres humanos, ele automaticamente perde a sua força? Lógico que não. Só que agora a sua força está debaixo da autoridade daquele que o domou, daquele que o domesticou. Ele agora utiliza a sua força, as suas capacidades, a sua habilidade para fazer o serviço daquele que o domou. Portanto, mansidão ela não é fraqueza, ela é estar debaixo do controle do Senhor, é estar sujeito às mãos do Senhor. O próprio Jesus vai dizer, vai citar o Salmo 37, quando ele diz, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância da paz. Davi diz isso num contexto em que ele está chamando as pessoas a não se alegrar com a prosperidade dos ímpios. Vocês estão vendo os ímpios prosperando, conquistando, crescendo. Não se desesperem. Porque quem vai herdar a terra são os mansos. Não são os poderosos, não são os arrogantes, não são os furiosos, são os mansos. Deixe a ira, abandone o furor, espere no Senhor. Porque a sociedade vai dizer pra gente, ou você engole, ou você será engolido. Ou você conquista, ou você será conquistado. Ou você se garante, ou você não terá espaço. Imponha, ou alguém fará você se dobrar diante dele. E a nossa natureza caída, ela quer dominar. Seja falando mais alto em casa, seja com grosserias no trânsito, seja com ironia no trabalho para mostrar quem é que pode mais. A nossa natureza quer marcar território. Nós somos muito parecidos com cachorrinhos. Quando vem um outro cachorro passando na rua, nós queremos demarcar território. E ai de quem entrar aqui e não pedir a minha bênção. E ai de quem entrar no meu território e fazer algo que eu não quero, algo que eu não gosto. Essa é a nossa natureza. O pecado, ele não faz de nós mais humanos, ele nos torna menos humanos. Ele nos torna animais. Porque ele distorce o que é ser humano. E Cristo fala que felizes são os mansos, porque ele quer desarmar as nossas defesas. Ele quer desarmar justamente as nossas armas. Ele quer fazer com que a gente entenda que o mundo não é dos espertos. O mundo é daqueles a quem Deus decidir dar por herança ao mundo. O mundo e tudo o que nele há é daquele quem Deus quiser dar. Isso significa que nós vamos ser reis aqui nessa vida, nessa terra? Não, isso significa que a promessa que está lá em Apocalipse, de que a nova Jerusalém descerá do céu, que novos céus e nova terra virão da parte do Senhor. Essa terra, esse universo totalmente novo será nossa herança. Nós teremos uma casa para viver eternamente com o Senhor. Jesus mesmo nos diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus é manso, nós devemos ser manso. Foi através da submissão, da mansidão de Cristo, diante da vontade de Deus, que Cristo conquistou todas as coisas. Foi porque ele se humilhou e fez a vontade do Pai, que hoje nós podemos herdar, graças a ele, tudo aquilo que ele conquistou.
Não tente vencer todas as discussões da sua vida. Você não precisa ter a última palavra em tudo, estar certo o tempo todo. Como diz um sábio amigo meu, saiba escolher as suas batalhas. É difícil, mas saiba escolher entre o que é inegociável, aquilo que é princípio, que você não abre mão, e as guerras e discussões que não valem a pena, que só vão gerar problemas, inimizades, divisões. Mate essa necessidade de querer revidar. Se alguém te ferir, se alguém te bater na face, largue essa vontade de querer dar a outra face da mão, como diz o mesmo amigo, né? Não faça isso. Não queira retribuir o mal com o mal. Aprenda a perdoar. Aprenda a sair no prejuízo. Aprenda a ser manso. Descanse no Senhor, porque a sua herança, ela já é sua, ela está reservada. Ela pode não ser nessa vida, mas ela certamente virá quando Cristo vier dos céus. Seja manso e você será feliz. Mas para que você seja feliz de verdade, você também precisa ter fome e sede de justiça. Analisando o texto, a tradução mais literal aqui seria: bem-aventurados os famintos e os sedentos de justiça, ou bem-aventurados aqueles que estão tendo fome e tendo sede de justiça. Dá uma ideia de algo constante, de algo que está acontecendo ainda. É o presente, mas um presente que não se finalizou aqui. Ele está acontecendo e não sabe quando terminará de acontecer. Sendo a quarta bem-aventurança, é óbvio que ela é uma consequência das três primeiras. Se você percebeu que você é pobre espiritualmente, você chorou pelo seu pecado. E se você chorou pelo seu pecado, você abriu mão de se justificar, de querer conquistar, porque você percebe que você tem que ser manso. E agora, se você é manso, se você percebe que você é pobre, se você percebe que você tem pecado e você chora por isso, a sua mente, o seu estômago, ele ronca, ele tem fome e sede do quê? De justiça. A justiça que você não tem. A justiça que você não pode oferecer, que você procura em todos os lados e você não encontra. E por mais que você veja lampejos de justiça aqui e ali, porque existem pessoas boas, a graça de Deus alcança de forma comum todas as pessoas, a justiça ainda é muito pequena se comparada à injustiça do mundo. E o nosso problema, muitas vezes, não é a falta de fome. O nosso problema, muitas vezes, olha só, quem diria, é a nossa dieta, espiritualmente falando. Quem tem muita fome, mas não tem fome de justiça, tem fome por outra coisa. Tem fome de injustiça. Tem fome de pecado. Muitas vezes você almeja coisas que não são boas, mas às vezes você almeja isso porque essas coisas que não são boas aconteceram com pessoas que você não gosta. E a humanidade, ela tem fome, ela tem desejo por isso. Por aquilo que nos dá prazer, por aquilo que nos satisfaz o ego, que satisfaz a nossa inveja. Ou então, fome por aprovação, fome por ser aceito, por ter dinheiro, por ser reconhecido, por estar certo o tempo todo. E aí a gente passa a semana inteira se empanturrando de tudo que é lixo, de tudo que é coisa que não presta, e aí chega no domingo nós ficamos impressionados porque nós não temos vontade de orar, não temos vontade de vir à igreja, não temos vontade de ler as escrituras, porque é chato ler a Bíblia, porque nós passamos os dias da semana apenas enchendo a nossa barriga de lixo. Uma pessoa que bebe, e bebe muita cerveja, espero que ninguém tenha tido essa experiência, mas ela chega um momento que ela se sente estufada. Não é porque ela está satisfeita, não é porque ela está cheia, bem nutrida, é porque ela bebeu, mas ela bebeu muito. Ela está drogada, ela está fora de si. E ela está cheia daquilo que não presta, daquilo que lhe fará mal, daquilo que é contrário ou que é mal para o seu próprio corpo. Nós muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Nós enchemos a nossa vista, a nossa mente, nosso pensamento com coisas que não nos edificam. Enquanto passamos fome e sede espiritual e achamos que estamos cheios, né? Porque nós curtimos séries e filmes legais e temos amizades muito boas e passeamos, viajamos,
Jesus vai dizer que só existe um jeito de ser realmente saciado, de ser cheio, de estar farto. João 6,55, o pão vai dizer: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que Jesus está dizendo aqui não é que a gente come a carne dele, não é que a gente bebe o sangue dele. Ele está dizendo que ele alimenta a nossa alma. Ele está dizendo que ele alimenta o nosso espírito. Ele está dizendo que ele é a força da nossa alma. Que se nós não nos alimentarmos de Cristo, da sua palavra, da pessoa de Jesus, se nós não consumirmos Cristo em nossa vida, nós estaremos fracos, nós estaremos sedentos, às vezes sem sequer nos percebermos. Por isso, avalie a sua dieta espiritual. Você diz que não tem vontade de orar, de ler a Bíblia ou de buscar a santidade. Se você diz isso, do que você está enchendo o seu estômago? O que você anda vendo, o que você anda assistindo, o que você anda consumindo? Que lugares você tem frequentado? Às vezes há algum sentido naquele ditado: você é aquilo que você consome, você é aquilo que você come. Muitos nutricionistas usam essa frase. E às vezes há sentido nisso. Ore, mas ore muito, deseje a santidade, busque a Deus. Seja como um homem faminto e sedento no deserto, sabendo que só Cristo é a água da vida. Que o Espírito Santo que Ele derrama sobre nós faz fluir e transbordar o nosso interior de rios de água viva. Busque a Deus, porque Deus disse: aquele que me busca, acha. Aquele que bate, a porta é aberta. E aquele que procura, esse encontra. Então procure. Se o seu coração anseia por ser mais santo, por ser mais cristão, por ter mais de Cristo, por ver Cristo ser mais glorificado, se você tem fome e sede de justiça, busque isso em Cristo. E somente em Cristo. E você será muito mais feliz. Mas para que a gente seja feliz de verdade mesmo, a gente precisa de mais uma coisa. Para que você seja feliz, você precisa ser misericordioso. Veja o verso 6. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, os irmãos devem saber, significa entrar na pele do outro e sentir a dor do outro. Ainda que não literalmente, mas se compadecer do outro. Vocês lembram da parábola do bom samaritano, que nós falamos alguns domingos atrás? O bom samaritano, ele não apenas sentiu pena do homem, ele gastou os seus recursos para ajudar aquele homem. Ele gastou o seu óleo, ele gastou o seu vinho, ele gastou o seu dinheiro. E ele se comprometeu a pagar aquilo que ficasse em excesso. Aquilo que mais aquele homem precisasse na pousagem, ele pagaria o que ele ficou faltando. Porque ele não se preocupou em perder para ajudar. Ele simplesmente se compadeceu daquele homem. Ele imaginou que se ali fosse a filha dele, se fosse o pai dele, se fosse ele faria tudo isso para sair daquela situação. Quando Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia, não significa que eles estão comprando misericórdia com Deus. Não é uma relação de troca. Significa que a misericórdia é a prova de que você recebeu misericórdia. Uma pessoa que não tem misericórdia pelo próximo, essa pessoa não reconhece, não sabe, não conhece o que é a misericórdia de Deus. Ela está longe de saber o que significa misericórdia. Talvez ela precise experimentar receber misericórdia. E o nosso coração, ele é assim, ele é impiedoso. Nós somos juízes. Nós estamos prontos para apontar os dedos, para julgar os pecadores. Mas nós imploramos por misericórdia quando o pecado, quando o erro é nosso. Não à toa, nós vivemos o que nós chamamos de cultura do cancelamento, onde basta um deslize, qualquer coisinha, e as pessoas são canceladas. Todo mundo cai em cima, cai falando mal. E eles não estão se importando com o ser humano que errou. Eles estão se preocupando em fazer justiça com as próprias mãos. Mas a palavra de Deus diz que o que Ele quer não é sacrifício, é justamente misericórdia. Você era pobre de espírito. E qual foi a atitude de Deus? Foi olhar para você e dizer: bem feito, eu avisei. Eu falei que se você fosse por aí, você ia morrer, agora morre. Foi isso que Deus fez? Não. Ele usou de misericórdia por nós. Ele veio até nós, desceu até nós, entrou em carne e osso, entrou na pele do ser humano. Ele se tornou um ser humano e experimentou pagar a dívida que nós não poderíamos pagar por misericórdia.
porque nos amou. Por isso eu queria desafiar você a ser misericordioso. Zere as contas com quem te deve. Não sei se tem parentes que te devem, se tem colegas que te devem, não sei se tem amigos que te devem, eu não sei. Mas perdoe a dívida. Perdoe as pessoas que te devem. Como nós podemos ousar estrangular o nosso irmão, o nosso semelhante, por 100 moedas de prata, quando Cristo pagou a nossa dívida de 10.000 denários? É outra parábola. Como nós achamos que nós podemos ter o direito de não perdoar alguém que nos deve algo nessa vida, quando Cristo deu a sua vida para perdoar a nossa dívida eterna? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, que o simples fato de um irmão mover ações contra outros irmãos já é completa derrota para eles. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Às vezes nós vamos ter que ficar com prejuízo. Às vezes nós vamos ter que sofrer injustiça. E nós não seremos tristes por causa disso, porque Cristo está dizendo: felizes serão vocês, misericordiosos, ainda que sejam injustiçados. Exerça a misericórdia na prática. Perdoe. Não diga apenas Deus te abençoe. Vá e abençoe a vida de uma pessoa que precisa. E você será mais feliz. Mas para que você seja feliz, você também precisa ser limpo de coração. Bem-aventurado, verso 8, os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração não é ser ingênuo, não é ser inocente, mas é ter a mente purificada por Deus. É ser limpo pelo próprio Espírito Santo. Ser limpo é ser lavado, remido, justificado, purificado pelo sangue de Jesus. Não é estar simplesmente moralmente limpo, mas é você ter um coração íntegro, você estar de fato entregue a Cristo e seguir a causa de Cristo, é você estar de fato engajado com a causa de Cristo. Jesus, ele está falando aqui, citando mais um salmo, o Salmo 24, onde a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? A resposta é: o que tem as mãos limpas e o coração puro. Aqueles que são limpos de coração, eles vão ver a Deus, porque eles subirão ao monte do Senhor. Só aquele que é íntimo de Deus, só aquele que é chegado de Deus, só aquele que conhece o Senhor, que entra na presença do Senhor, que tem o seu coração puro, de fato, terá intimidade com o Senhor, poderá de fato entrar na presença do Senhor, poderá realmente ver a Deus. Por isso, precisamos sempre lembrar que Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Não há nenhum esforço que nós possamos fazer para consertar o nosso coração. Mas a promessa de Cristo é que Ele dará a nós um novo coração e purificará de nós todas as nossas impurezas. É isso que é ser limpo de coração. É ter o coração de pedra quebrado, para que então o coração de carne seja colocado no lugar. Feliz aquele que através das obras do Espírito Santo ganha um novo coração e passa a viver com o coração diante de Deus. A gente tende a achar que só Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas todo aquele que Deus chama, todo aquele que Deus coloca um coração de carne, todo aquele que Deus converte para o seu reino, é um homem segundo o coração de Deus, porque não vive mais segundo os seus pecados, segundo as suas obras, mas vive agora para a honra e glória do Senhor. Não tente viver uma vida dupla, passe a ser íntegro, busque a Deus, escolha. Deixe de indecisão, escolha a Deus. Decida de fato servir ao Senhor, andar com o Senhor, estar diante do Senhor. Filtre o que entra no seu coração. Preste atenção naquilo que você consome, naquilo que está diante de você. Ou você vai consumir lixo, ou você será purificado pelo Senhor. Não adianta pedir para Deus purificar o seu coração, se durante todos os dias você alimentar, vez após vez, o seu coração de lixo, seu coração de problema. Além de você estar tentando o Senhor, o teu Deus, e por causa disso pecando, você vai estar se enganando. Você vai estar apenas mentindo para si mesmo.
Seja puro. Purifique o seu coração, como diz Tiago. Purifiquem os corações, pecadores, e vocês serão felizes. Mas para sermos felizes, nós precisamos de mais uma coisa. Se você quiser ser feliz, você precisa ser pacificador. Pacificador não é um pacifista. Não é uma pessoa que finge que os conflitos não existem, que varre os conflitos para debaixo do tapete. O pacificador, ele vai à guerra, mas ele vai à guerra buscar a paz. E ser pacificador custa caro. Fazer a paz exige justamente entrar no meio do fogo cruzado. Ser pacificador é não fugir da guerra, mas na guerra buscar reconciliação, buscar paz. E ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, o Deus bíblico, ele é conhecido como o Deus da paz. Cristo é chamado de o príncipe da paz. É normal que os seus herdeiros, os seus descendentes, aqueles que ele adotou para ele, sejam também conhecidos como príncipes da paz, como Cristo é. Pequenos pacificadores, pessoas que buscam a paz. Mas o que nós costumamos ser? O que nós mais vemos nas igrejas? É divisão, é gente não falando com o outro, é briga, porque gênio não bate com gênio de um. E às vezes, como diz Tiago também, a nossa língua é que é a culpada de tudo isso. Dentro da igreja, dentro das famílias, muitas vezes nós preferimos nos distanciar a ter que engolir o nosso orgulho. Nós preferimos não ver, não saber, não falar, a ter que engolir o orgulho, ainda que nós estejamos com a razão. E nós confundimos paz com covardia. Nós achamos que fazer isso é não levar desaforo para casa. Mas isso é ser covarde. Porque você não está sendo capaz de enfrentar a perda, a injustiça. Você não está sendo capaz de abrir mão daquilo que você talvez possa abrir mão. Lembra que nós falamos entre escolher as guerras. Existem brigas que nós podemos escolher perder, ainda que tenhamos razão. Isso reflete o nosso relacionamento com Deus, de certa forma, porque não havia paz entre Deus e os homens. Desde o pecado, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. E como Deus resolveu isso? Ele se afastou? Ele foi para longe? Ele simplesmente virou os olhos e disse, não quero mais saber dessa gente? Não. Ele veio até nós. Ele enviou o príncipe da paz para nos reconciliar com ele. Para reconciliar não só nós, mas todas as coisas com ele, através do sangue de Jesus. Então, toda vez que você estiver num desafio, num conflito, seja o agente da reconciliação. Existe alguém com quem você está brigado? Ou existe alguém que você sabe que está brigado com outra pessoa? Seja o agente da reconciliação. Seja aquele que vai brigar pela paz e não pela divisão. Há situações em que nós vamos ter que engolir o nosso orgulho e simplesmente dizer, me perdoe. Ou simplesmente dizer, tudo bem, não precisamos brigar. Há situações em que nós vamos ter que passar por baixo do nosso orgulho, por cima do nosso orgulho, para que nós possamos de fato lutar pela paz. E se nós lutarmos pela paz, se nós formos pacificadores, nós verdadeiramente seremos felizes. Por fim, irmãos, para que nós sejamos felizes, nós precisamos de mais uma coisa. E essa é uma daquelas que é, de fato, completamente o oposto do que nós imaginamos. Para que você possa ser feliz de verdade, você precisa se alegrar quando for perseguido. Nos versos 10 até o 12, Jesus vai deixar claro o que é essa perseguição. O mundo não persegue cristão porque o cristão é uma pessoa ruim. O mundo não persegue o cristão porque ele é um péssimo funcionário, porque ele é um péssimo amigo. Ele persegue porque ele odeia a luz. A luz que vem de Cristo, a luz que brilha e que condena o pecado. Quando você vive de forma íntegra e pura, num ambiente corrupto, num ambiente de trevas, a sua luz, que não é sua, é de Cristo em você,
ela vai incomodar. De um jeito ou de outro ela vai incomodar. Talvez as pessoas não se levantem com garfos na mão, com facas para tentar te matar, mas certamente te evitarão. Não falarão certas coisas do seu lado, te tratarão diferente, porque a luz de Cristo incomoda. Mas preste atenção, por qual motivo você está sendo perseguido? Por causa da justiça ou por sua própria culpa? Porque tem gente que é perseguido no trabalho, mas porque é um funcionário péssimo. Dorme no trabalho, não faz o que tem que fazer, se faz demora, faz de qualquer jeito, e aí leva bronca, leva advertência, perde o emprego e está dizendo, olha lá, estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Eu sou o único cristão que foi mandado embora. Não, você está envergonhando o nome de Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer, em 1 Pedro 4,15, que nós não devemos sofrer como assassinos, como ladrões, ou intrometidos na vida alheia. Mas, se sofrer, devemos sofrer como cristãos. E se sofrermos como cristãos, porque nós somos santos, porque nós somos justos, porque nós não abrimos mão dos nossos princípios, Pedro vai dizer, então não se envergonhe. Aí sim, se alegre, se orgulhe disso. Jesus manda o cristão exultar. Exultar é se alegrar, é dar um glória a Deus alto. Às vezes, né, a gente tem receio de dar um glória a Deus alto, né? Mas é você se alegrar na presença de Deus, você levantar as mãos para os céus e dizer, eu sou feliz porque Cristo é visto na minha vida, porque estão me perseguindo, porque eu amo a Cristo. Se alegre com isso, se alegre como os apóstolos que foram chicoteados, que foram perseguidos, foram presos, e ao sair da prisão eles louvaram a Deus por terem sofrido aquilo. O primeiro de dois extremos que nós somos tentados a cair, quando nós falamos sobre isso, é o de sermos arrogantes. Crentes arrogantes. Todo mundo aqui conhece um que não é dessa igreja, obviamente, com certeza, mas todo mundo aqui conhece alguém que é arrogante. Alguém que não sabe conversar, alguém que não sabe dialogar com quem pensa diferente, alguém que só sabe ofender uma pessoa que, sei lá, por qualquer motivo, não lhe agrada. Alguém que é grosso, que é ríspido. Existem pessoas que são assim, e elas justificam esse mau testemunho, porque ninguém gosta dessas pessoas. E elas acham que ninguém gosta delas porque elas são crentes, porque elas estão servindo a Deus. Elas só não percebem que elas são insuportáveis, que é impossível sentar e ter um diálogo de 10 minutos com ela, sem que ela aponte os seus pecados, sem que ela tente farejar os seus erros, sem que ela tente te condenar, ou sem que ela diga que você está errado nisso, naquilo e naquilo outro. Às vezes, nós estamos sendo só chatos, insuportáveis, pessoas inconvenientes, difíceis de viver. Mas existe um outro extremo, que é os que amam aplausos, que é os que amam serem reconhecidos, serem elogiados. E esses que amam essas coisas, eles detestam serem reprovados, serem excluídos, serem colocados de lado. O que eles fazem então? Eles vão com todo mundo. O que todo mundo ri, eu rio também. O que todo mundo gostar, eu gosto também. O que todo mundo falar, eu falo também. E eu sou assim, um agente infiltrado, um crente disfarçado, ou como alguns gostam de dizer, um ateu praticante. Eu digo que conheço a Deus, que acredito em Deus, mas vivo como se Ele não existisse. E Jesus não nos chamou nem para um extremo, nem para o outro. Ele nos chamou para que nós fôssemos, como já vimos, misericordiosos, sedentos por justiça, puros de coração, pacificadores, pobres de espírito. Foi para isso que Cristo nos chamou. Para que nós reconheçamos, sejamos humildes, mansos, para que nós aprendamos dele, que é tudo isso. Para que nós denunciemos sim o pecado, sejamos sim contra o pecado, mas para que nós soframos, não porque somos pessoas ruins, mas porque nós amamos a Cristo. E o nosso testemunho incomoda quem não ama Cristo. Cristo sofreu a perseguição e a ira de Deus para nos garantir uma cidadania. A questão é,
eu estou me comportando como um cidadão dos céus? As pessoas olham para mim e veem um discípulo de Cristo? O que elas olham em mim? Não seja, então, um crente insuportável. Pare de usar o nome de Cristo para dizer que você está sendo perseguido, se o seu temperamento só é ruim, se você só é uma pessoa ruim. Há esperança para você. Lembre que você é pobre de espírito. Lembre que você precisa de graça. Lembre que você precisa ser perdoado, que você precisa ser transformado. Lembre-se que ainda há esperança. A gente não fala que você, não é chegar aqui e dizer que você é uma pessoa horrível para que você se sinta a pior pessoa do mundo, mas para que você busque ajuda em Cristo, para que você busque esperança em Cristo, para que você busque mudança em Cristo. Se você for sofrer oposição, que seja por sua fidelidade a Jesus, que seja porque você segue os mandamentos de Deus. Não busque a aprovação do mundo. Se não há ninguém, em nenhum momento, em nenhum dia, na sua história, que por algum motivo, por causa da sua fé, por causa da sua religião, por causa da sua oração, por causa daquilo que você crê, se ninguém nunca falou mal de você por causa disso, nunca te tratou diferente por causa disso, nunca te excluiu por causa disso, talvez você não esteja sendo luz. Talvez você tenha que rever os seus caminhos, as suas ações. E por fim, alegre-se. Alegre-se se a perseguição for real. Fique alegre, porque se você perdeu uma promoção porque você se recusou a mentir no seu trabalho, se recusou a assinar um documento que você não deveria, se você perdeu amigos porque decidiu abandonar uma vida de moralidade, se você perdeu lucros porque você decidiu honrar a Deus e não aos homens, se alegre, porque o seu nome está no mesmo livro que o nome dos profetas, o livro da vida. Se alegre porque você está junto de Isaías, de Jeremias, de Paulo, de Moisés, você está junto de Barnabé, você está junto de Ana, você está junto de Maria, você está junto de José, você está junto de Sansão, de todos os heróis da fé, de Davi. O seu nome está no mesmo lugar, porque como eles, você não negou a sua fé. Por mais imperfeito que eles tenham sido, eles não negaram a fé. Para concluir, irmãos, hoje Jesus colocou diante de nós a vida que nós devemos ter. E Ele colocou diante de nós a vida que nós devemos ter para que nós sejamos verdadeiramente felizes. Para que nós aprendamos o que é ser feliz de verdade. O que é ser realmente próspero nessa vida. O que é ser realmente feliz, bem-aventurado. Se olharmos para o que foi dito hoje, nós veremos que tudo começa quando nós reconhecemos ser pobres de espíritos, que nós não temos nada a oferecer. E essa pobreza nos leva a chorar, a reconhecer a nossa incapacidade, a buscar perdão e reconciliação diante de Deus. Quebrado, nós nos tornamos mansos, abrindo mão dos nossos direitos e das nossas exigências. E desarmados, nós passamos a ter fome e sede de justiça. Queremos a justiça de Deus. Queremos que Deus faça a justiça por nós, em nós e através de nós. E uma vez saciados pela graça, pela misericórdia de Deus, essa transformação transborda para o próximo. Nós passamos a estender misericórdia, a ser pacificador, a ser limpo de coração e a pagar o preço, que é ter uma vida diante de Deus. A pagar o preço que é ter uma vida, de fato, como um cidadão dos céus. O mundo, ele vai continuar seguindo a lógica de César Augusto. Ele vai continuar achando que o mundo pertence aos espertos. Ele vai continuar correndo atrás de orgulho, de poder, de vingança quando quem fez mal, de aparência, mas nós não. Cristo deixou bem claro para nós hoje o que nós devemos fazer. Nós devemos chorar pelo nosso pecado, desarmar as nossas armas, as nossas defesas, limpar os nossos olhos e perdoar quem nos ofendeu. Nós precisamos não buscar uma aprovação da sociedade, mas buscar a aprovação de Deus. Viver as marcas da verdadeira felicidade do reino vai exigir muito de nós. Vai exigir que a gente mude muita coisa e que a gente passe uma vida inteira lutando por isso. Mas vivam como pessoas santas, que não têm do que
do que se entristecer, porque sabem que a sua alegria, a sua felicidade, o seu prazer está no Senhor. Sejam felizes, porque o Senhor torna feliz todo aquele que age dessa forma. O Senhor torna feliz todo aquele que se transforma num cidadão dos céus, todo aquele que busca viver segundo a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude e nos transforme. Amém.